Vamos então, amados irmãos e amadas irmãs, para a oração que abre o nosso culto matinal. Estava vendo um vídeo, que eu vou inclusive colocar esse vídeo no grupo, para que todo mundo veja e tome conhecimento, né? A ciência, um médico falando de como a oração faz bem para o cérebro, a oração capacita a oxigenação, a irrigação cerebral. É muito bacana esse vídeo e, todos nós precisamos deste hábito de orar para que a gente tome decisões mais acertadas. E eu vou colocar no grupo esse vídeo, não deixe de ver. Deve ter uns 3 minutos o vídeo, mas é muito bom, viu? A ciência comprovando o quanto orar faz bem. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, Deus Santo, Eterno, verdadeiro, o Senhor que nos enche de paz, de alegria, de certeza, o Senhor que transforma as nossas vidas, as nossas mentes, o Senhor que transforma e muda completamente a nossa maneira de viver, de pensar, de agir, o Senhor que nos capacita, o Senhor que nos socorre quando nada mais podemos fazer. O Senhor que nunca nos abandona, o Senhor que é o Deus Santo, Eterno, verdadeiro, poderoso, o Senhor que é maravilhoso, o Senhor que nos salva, nos perdoa, nos limpa, o Senhor que nos fortalece. Nós nos curvamos, nos ajoelhamos neste momento perante o Senhor e suplicamos, Senhor, nos receba como adoradores do Senhor nesta manhã de quarta-feira. Fala conosco sobre esses 2 assuntos que vão ser tratados aqui hoje, esses 2 esclarecimentos, essas 2 explicações bíblicas que vamos trazer desses 2 assuntos, que a gente possa, como igreja do Senhor, crescer na graça e no santo conhecimento. Livra-nos, Senhor, da mentira e fala conosco. Esta é a oração que eu deposito por mim e pelos meus irmãos e irmãs aos seus pés, no nome do Cristo Jesus. Amém. Olha, eu tenho 2 assuntos aqui hoje para esclarecer a vocês, trazer a luz bíblica sobre esses assuntos. O primeiro é uma prática conhecida, que é uma prática, é algo que as pessoas fazem porque ou alguém falou para elas que elas precisam fazer, ou elas viram que é feito
e se julgam na obrigação de fazerem também. Então eu quero mostrar para vocês que não há necessidade nenhuma de se fazer. E para falar sobre isso, eu quero fazer uma pergunta para você. Quando você quer fazer alguma coisa, você quer fazer bem feito ou você quer fazer mais ou menos? Eu acho que todo mundo responde, eu quero fazer bem feito. Você quer fazer completo ou você quer fazer do jeito que dá? Eu imagino que a resposta de todos é, nós queremos fazer completo. Então, isso não pode ser feito nos dias de hoje. E eu vou mostrar aqui para vocês que não pode. Não pode no sentido de não tem como ser feito. Né? Do mesmo jeito que não tem como existir, por exemplo, hoje apóstolo. Não tem como. Não tem jeito. Entendeu? Não tem como. Nos dias de hoje, eu estou tentando explicar o não tem como, não tem jeito, né? Existir um profeta tipo Obadias, Abacuque, Elias, Joel, Ezequiel, não tem como. Você está me entendendo? Mas por que não tem como? Porque os profetas bíblicos viveram no Antigo Testamento, onde Deus trazia para eles aquilo que eles deveriam falar para o povo. Hoje, nós temos tudo na Bíblia, nada pode ser acrescentado. Então, não há nada para Deus revelar para ninguém mais. Todas as revelações de Deus estão na Bíblia Sagrada. Acabou. Deus me deu uma revelação. Não deu revelação nenhuma. O que Deus pode ter dado é um entendimento da Bíblia que você não tinha. Mas aí o problema era seu, você que não tinha. Está aqui na Bíblia. Então, o sujeito dizer que é profeta, o que eu vou? Está mentindo, entendeu? Então, eu quero falar, primeiro assunto, é sobre a apresentação de bebês na igreja, consagração da criança, né? A Deus, tão comum nas igrejas. Como se Deus não conhecesse a criança que nasceu, como se Deus vai conhecer naquele momento. A criança nasceu, Deus nem sabe quem ela é. Então você vai lá, um pastor que não é o sacerdote, ele é um pastor, pega a criança e apresenta para Deus. E eu já falei isso várias vezes aqui, que isso é um absurdo na igreja cristã. Por que é um absurdo? Por que eu não preciso fazer? Ou por que eu não devo fazer? Primeira coisa, a apresentação era feita no Antigo Testamento. Mas Jesus foi apresentado? Claro que foi. Óbvio. Jesus era do judaísmo, do Antigo Testamento. Ele nasceu assim. Então, por que eles apresentavam as crianças
as crianças eram apresentadas, não era na igreja, nem na sinagoga. As crianças eram apresentadas e deviam ser levadas ao templo em Jerusalém. Não importa onde a pessoa morava. Ela tinha 40 dias para chegar lá em Jerusalém, para a criança ser apresentada. Por quê? Porque está no Velho Testamento que deve ser assim. Êxodo, capítulo 13, versículo 2. E também está relatado em Lucas, capítulo 2, versículos do 22 ao 24. Por quê? Porque isto é a apresentação, porque não tem mais templo. Não existe o templo lá. A apresentação era porque o povo judeu, quando saiu do Egito, estava cativo, saiu, os primogênitos, quer dizer, os primeiros filhos do sexo masculino, eles foram salvos da morte pela aplicação do sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Então, esses primogênitos hebreus que não foram mortos, porque as famílias colocaram o sangue do cordeiro no umbral das portas, pertenciam, na realidade, a Deus. E também porque a mãe passava por uma cerimônia de purificação após parto. Então você já vê que não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo. Nós não temos uma purificação pós-parto. As crianças nascem em Cristo. Nenhum de nós aqui, nem os nossos antepassados, saíram do cativeiro do Egito. Nós não temos a cerimônia. Nós não temos a cerimônia da Páscoa. Nós temos a ceia do Senhor. E hoje tem mais coisas, hein? Então, o primogênito, quer dizer, o primeiro filho do casal do sexo masculino, ele era primeiro apresentado ao sacerdote do templo em Jerusalém. Isso você lê lá em Números, capítulo 18, versículo 16. Agora presta atenção. Como quem faz isso nas igrejas, porque tem até pastor que você não vai trazer a criança para ser apresentada a Deus, então tem que fazer do jeito que está lá na Bíblia. E não tem mais como fazer isso. Porque não existe templo. Porque não existe sacrifício. Porque não existe o templo. Porque Jesus fez o sacrifício supremo. Então, o pai e a mãe apresentavam
o primogênito. Hoje se apresenta menina, menino, então não é assim. Isso tudo é coisa inventada aí. Pode ler na Bíblia, é o primogênito, é o primeiro filho homem. Números 18, 16. Apresentava a criança ao sacerdote e em seguida os pais pagavam 5 ciclos de dinheiro para resgatar esta criança, porque a criança pertencia a Deus. 5 ciclos de dinheiro, mais ou menos hoje, mas muito mais ou menos, teria que pagar hoje R$ 500. Estou falando a nossa moeda, né? Você já pagou? Você que apresentou filho, já pagou alguma coisa? A Bíblia diz que tem que pagar. 5 ciclos de dinheiro. É só você ler aí. A mãe também tinha que oferecer um cordeiro de 1 ano ou um pombinho ou uma rola pela sua purificação, pela purificação da mãe. Porque é a cerimônia de purificação pós-parto, 40 dias depois do parto. Você que apresentou seu filho lá, levou lá, o pastor levantou, apresentou, não sei o quê. Você fez isso? Porque a Bíblia diz que tem que fazer. Você sacrificou um cordeirinho lá, ou uma pombinha, ou uma rolinha. Vai. Porque se porque se a mãe e o pai, óbvio, são pobres, né? E não tinha como oferecer um cordeiro, podia oferecer um pombinho. E se também não tinha dinheiro para oferecer um pombo, uma pomba, podia oferecer uma rolinha. Entendeu? Ou melhor, ela poderia trocar por 2 pombinhas. Isso está na Bíblia, isso que eu estou falando está lá. Levítico capítulo 12, versículo 8. Levítico 12, 8. É assim. Senão não adianta nada. Senão é bobagem, é teatro. E para quem diz que Jesus era de uma família rica, porque Jesus tinha uma túnica assim, assado, que só os ricos tinham. Tem gente que inventa essas coisas, né? Se você acredita que Jesus era um sujeito de família abastada, que José e Maria tinham posses, né? Eles eram bem de vida, porque marceneiro naquela época. Tem umas invenções aí que eu não sei de onde eles tiram. É só a gente ler a Bíblia. Se você lembra que eu falei que também está relatado em Lucas capítulo 2, versículos do 22 ao 24? Se você ler o versículo 24 de Lucas 2, o que você vai ler? Maria apresentou Jesus e na cerimônia de purificação que ela fez após o parto, né, de purificação pós-parto, no momento da apresentação, o que ela ofereceu para sacrifício? Está aí, Lucas 2, 24. 2 pombinhas. Então eles eram uma família pobre,
Porque só os pobres é que ofereciam as pombinhas ou as rolinhas. Os ricos ofereciam o cordeirinho. Então, para quem fala que a família de Jesus era rica, porque o manto de Jesus, tudo é invencionice. Não está na Bíblia o que essa gente fala. E quem se prontifica a ir lá, olha, eu preciso levar meu filho para ser apresentado para Deus. Você está negando Jesus. Essas igrejas aí, a maioria delas, negam a soberania de Jesus. Porque Jesus fez o sacrifício supremo. Ninguém precisa hoje sacrificar um cordeiro, pombinho, rolinha. E ninguém faz isso também na apresentação. É teatro. É faz de conta. É para atrair pessoas. Aí vai lá na igreja, no dia da apresentação, vai o pai, a mãe, a criança, vai o avô e a avó, vai o tio, a tia, o sobrinho, o vizinho. A igreja enche de gente, mas não enche de graça, não enche de conhecimento. A igreja não fica sabendo a verdade, porque fica com essa ritualística que não faz parte da igreja cristã. Isso aqui é do judaísmo. Não tem nada a ver com o cristianismo aqui. Nós não sacrificamos nada, então não é lá levar lá a criança para o pastor dizer que está apresentando para Deus. Não há necessidade, porque quem está em Cristo está em Deus. Cristo é o único pelo qual importa que sejamos salvos. Isso eu tenho falado a semana inteira. Isso é ritual, isso é... Lembra quando Paulo faz, que é Paulo, né, que fala que as pessoas voltaram para os rudimentos. É isso aqui, ó. Eu tenho que apresentar. Hoje é a apresentação do meu filho para Deus. Seu filho então faz 40 dias que está aqui na terra e Deus nem sabe quem ele é. Isso era um resgate. Era um ritual judaico que hoje também não é feito. Porque não tem como fazer, não tem templo. Você está me entendendo? Você está entendendo? Porque isso era feito no templo, em Jerusalém. Então, você quer fazer isso, você tem que levar em Jerusalém, no templo. Aí você vai chegar lá, não tem templo em Jerusalém. O templo será construído ainda, mas não foi destruído em 70 depois de Cristo. Está claro isso ou não? Vocês têm dúvida sobre isso? Quem tem e está acompanhando aí pelo Facebook, pode perguntar aí. Perguntar. Tem dúvida? Pergunta. Eu não estou pelo Facebook. Pergunta depois no grupo ou no particular. Pode mandar um zap aí perguntando. Ninguém fica sem resposta aqui. O que a gente não pode é ficar fazendo essas coisas que essas denominações criam, coisas loucas. Então, a Bíblia diz que para fazer isso tinha que pagar, não sei o quê, sacrificar. Ninguém faz isso. Vai lá e mata um cordeiro lá, que você vai ser preso. Vão falar que você está judiando do animal. Está claro? Se não tiver, pode perguntar. Não tem problema perguntar.
Eu fico bravo às vezes quando alguém pergunta, porque eu noto, hoje parou um pouco isso, né? Mas eu noto que a pessoa sabia e perguntava para ver se eu sabia. Aí, né? É chato isso, né? Perder meu tempo com isso. Segunda coisa que eu quero trazer para vocês hoje, né? Essa foi a primeira explicação sobre a apresentação de crianças nas igrejas. Não serve para nada. Teatrão. Mal feito ainda. Segunda coisa que eu quero esclarecer. Abre sua Bíblia em Judas. Judas é a última carta antes do livro do Apocalipse. Essa carta é fantástica, pouca gente lê, hein? Eu vejo aí gente lendo um monte de coisa na Bíblia e olha, eu nunca recebi uma pergunta sobre a carta de Judas. Tem tanta coisa aqui, difícil de entender, então eu imagino que as pessoas não leem, né? Nós não somos do judaísmo, nós somos do cristianismo. Abriu aí Judas capítulo 1. Bom, também não podia ser outro capítulo. Versículo Judas 9. Eu quero... Lembra quando a gente fala, quando eu vou ler aqui. Vou ler, ó. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, ele disse: o Senhor te repreenda. Bom, isso aqui é um ensinamento fantástico. O que eu vou falar? Eu falei muito essa semana sobre idolatria, falei bastante sobre a Igreja Católica, Apostólica, Romana. Não falei? Falei. Por que o diabo queria o corpo de Moisés? Qual o motivo? 2 motivos. A gente entende 2 coisas aqui. O diabo queria o corpo de Moisés, primeiro para acusar Moisés perante Deus, porque Moisés havia assassinado um egípcio. Lá atrás, na juventude de Moisés, ele matou um egípcio. Segunda coisa, o diabo sabe que o povo gosta de idolatrar. A alegria do povo é dizer que aquela pessoa é maravilhosa. Não é? O antigo presidente, por exemplo, é chamado de mito. Isso não era mito, era uma pessoa bem intencionada. Mas mito não. O povo gosta de idolatrar. E o diabo, sabedor disso, queria o corpo de Moisés. Ele ia colocar aquele corpo num determinado lugar aonde o povo ia idolatrar Moisés. Santo Moisés. Era isso que o diabo queria. Que o lugar aonde Moisés ficasse enterrado fosse um lugar conhecido, para as pessoas fazerem
romarias, caravanas, acenderem velas, colocarem lá os seus pedidos para Moisés realizar. Por causa disso que ele queria o corpo de Moisés. Para que o povo idolatrasse Moisés. Aí Deus sabe tudo. Falou para o anjo, ó, você vai pegar o corpo do Moisés e vai sepultar num determinado lugar, que ninguém sabe aonde está o corpo de Moisés. Ninguém sabe. Podem até ter descoberto aí o corpo do Moisés e não sabe que é do Moisés, mas ninguém idolatra Moisés. E por que mandou o arcanjo Miguel? Porque a gente observa na Bíblia que Miguel, né, é o guardião especial de Israel. Lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 13 ao 21, você vai ler sobre isso. Então, o arcanjo teve que lutar com Satanás para que Satanás não roubasse o corpo de Moisés e não fizesse disso um motivo de adoração, de idolatria do povo. E Moisés está hoje enterrado num lugar que ninguém sabe onde é. A Bíblia fala isso, Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 e 6. E esta luta entre o diabo e Miguel, olha aqui, eu não estou afirmando, estou trazendo uma possibilidade, muito possivelmente, ou muito provavelmente, esta luta aconteceu quando Miguel enterrava Moisés. E o fim que o diabo queria, o motivo era um motivo diabólico. Era diabólico. Ele ia levar o lugar da sepultura a ser um lugar de idolatria. Ele ia levar Moisés a ser um ídolo, um objeto de adoração para Israel. Você está vendo quando a gente fala as coisas? Ninguém fala para acusar, não, ele fala mal. Não, é para dizer que esses locais católicos, apostólicos, romanos e de outras religiões que são locais de adoração, são locais diabólicos. Meu Deus, o que eu fui falar, hein? Não que não seja, é que eu usei um termo forte e talvez, bom, Deus é meu, Jesus é meu advogado, né? Mas é um lugar que o diabo queria fazer isso com o corpo de Moisés, o que a gente vê espalhado aí por esse Brasil afora. Meu Deus. Mas fazer o quê? É verdade. É que eu usei um termo meio forte, um termo verdadeiro, diga-se de passagem,
mas é forte. A gente precisa eu preciso medir um pouco, muito mais o que eu falo, né? Então, isso que eu estou falando aqui para vocês é para que vocês tenham um entendimento bíblico dos acontecimentos. Não era à toa que ele estava disputando o corpo de Moisés com Miguel. Ele tinha ali o seu propósito, né? E o interessante aqui também é que o arcanjo Miguel, nós estamos falando aqui do arcanjo Miguel. Nós não estamos falando aqui do Mário, do Joaquim. Não, nós estamos falando do arcanjo Miguel. E quando eu leio, né, esta passagem, eu sempre me lembro de coisas que eu já ouvi, já vi, e digo, meu Deus, como nós somos, por causa disso que todo dia eu falo aqui, nós somos um bando de ignorantes, nosso povo é de uma ignorância, porque as coisas que eu já ouvi e vi, né, me fez estar afastado de tudo isso. Tem gente que continua seguindo, né? Porque acha bonito. Nossa, que homem de poder! Esse homem tem uma unção. Tem sujeitos que falam que vai dar pernada no diabo, vai bater no diabo. Olha, isso é ignorante. Completamente ignorante. Porque o arcanjo Miguel, gente, né? Ao invés de usar palavras amaldiçoadoras para com Satanás, ele entrega aquela causa nas mãos de Deus. Ele não faz nenhum juízo difamatório, nem para o diabo. O Senhor te repreenda. Isso é uma lição muito grande, né? Dúvida. Deixa eu ler aqui, peraí. O diabo não roubou o corpo que não sabia onde estava. Não, irmão, lê aí. Ele não roubou o corpo porque o arcanjo Miguel não deixou que ele roubasse. Eu falei que muito provavelmente esta briga entre Miguel e Satanás aconteceu quando Miguel estava tentando sepultar Moisés. Então o diabo apareceu ali para levar o corpo de Moisés. Ele foi impedido, não que ele não sabia, o corpo não tinha sido enterrado ainda. Ele foi impedido pelo arcanjo Miguel. Lê a passagem aí. É Judas, versículo 9. Né? Não que ele não sabia. O que mais? Ou ele não sabia, mas Deus não permitia que o diabo... Não, lê a passagem, Gilmar. Lê Judas, versículo 9. Leia aí que você vai entender. Essa sua pergunta ela é desfeita na leitura, tá? Então, esta passagem nos fala da idolatria e nos fala como um cristão também, né, deve se referir a Satanás e os seus demônios. É um ensinamento isso daqui. A carta de Judas é um grande ensinamento. As pessoas precisam ler para entender.
Se não ler, não vai entender. Não adianta querer entender, por causa disso que eu indico a passagem Judas, versículo 9. Né? Aí eu trago a explicação fundamentado na leitura. Então, a pessoa precisa ler. Né? Os cristãos não devem se dirigir nem a Satanás sem que haja a intervenção do nosso Senhor. Não podem difamar, como a gente já viu, tenho certeza que vocês já viram também, né? Eu vi um sujeito aí que certa vez alguém estava possesso, ou se dizia possesso na igreja, e ele com uma arrogância, com uma prepotência, né, se dirigiu ao pseudo possesso dizendo, fala logo aí, ô diabo, eu não tenho tempo para perder. Isso é como é que as pessoas seguem uma pessoa dessa? Eu não consigo entender. É por causa disso que eu trago esses esclarecimentos aqui, quanto à apresentação de crianças, né? Quanto à idolatria. Por quê? Por quê que Satã queria o corpo de Moisés? Para transformar, primeiro para acusar Moisés. Lembra, esse sujeito aqui matou, lembra lá atrás, matou. Como se ele não tivesse sido perdoado por Deus. Depois de tudo que Deus fez na vida dele com ele. E segundo, como Moisés era um líder, ele queria transformar Moisés em um objeto de adoração. O que acontece? Não exclusivamente, mas principalmente com a Igreja Católica, que é cheio de coisas e objetos de adoração. Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, te glorificar, te exaltar, te engrandecer, Senhor, pela tua santíssima bondade nas nossas vidas. Continua, Senhor, falando conosco, nos instruindo a respeito disso tudo, nos levando a buscar a verdade, a entender a verdade que está escrita. E quando tivermos dificuldade, recorrermos ao Senhor. Senhor, me ajuda a entender, me ajuda a compreender. E o Espírito Santo vai nos ajudar, nos ajuda mesmo. Continua, Senhor, falando conosco e nos livrando, Senhor, de todo o mal e da mentira. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus.